Eu começo o Ver Mais de hoje falando de uma nova técnica de eliminação de gordura localizada. Já pensou em fazer uma lipoaspiração sem aqueles probleminhas de cortes? Pois olha, isso já é possível com a lipo a laser. É isso mesmo. E para falar mais sobre ela, eu estou aqui com o Dr. Eduardo Raulino. Seja bem-vindo, como sempre, nesse nosso quadro. Doutor, lipo a laser, interessante isso. Semana passada, você já comentou sobre isso com a jornalista Viviane Wagen, né, que eu achei super interessante, porque é uma técnica que realmente, conforme eu citei agora, não tem aquele problema de ter aqueles cortezinhos que na lipo normal acaba ficando. Então, a gente comentou até no programa passado e tiveram ainda muitas dúvidas, Susan. Até muitas pessoas mandaram e-mail pelo blog, pelo site. Então, a grande vantagem da lipo a laser, na verdade, o laser veio para complementar o procedimento de lipoaspiração. Então, antigamente você fazia a lipoaspiração com cânula e com aspirador. Hoje em dia, você já utiliza equipamentos especiais, que seriam o Vibrolipo, que suaviza um pouco o processo. Tipo, difere já daquele antigo. Já difere do inicial. Tá. E a grande novidade dos últimos anos seria o laser associado à lipoaspiração, onde você utiliza ele justamente para evitar a flacidez de pele. Então, é importante saber que quando as pessoas fazem um procedimento de lipoaspiração, você retira aquela gordura e muitas vezes a pele pode ficar um pouco flácida. Então, tem pessoas com mais idade ou que tiveram grandes ganhos e perdas de peso, a pele pode ficar um pouco flácida. E o laser, justamente, ele vai ajudar nessa retração da pele. Então, assim, doutor, numa pessoa mais nova, por exemplo, fazer uma lipoaspiração daquele método comum, beleza, vai retrair, não vai ficar aquela coisa flácida, digamos, vai fazer uma lipoaspiração no abdômen. Vai retrair, vai ficar bonitinho depois novamente. Agora a pessoa um pouco mais de idade acaba ficando um pouco flácido depois, porque não tem essa retração que as jovens ou os jovens têm. Por isso entra então o fato do laser. Exato, e o que acontece? Esse é o grande medo das pessoas. Elas vão no consultório, Eduardo, eu quero fazer só lipo. Eu sei que eu tenho flacidez, mas eu não quero fazer aquele corte da abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen. Que fica uma cicatriz um pouco maior. Eu não quero. Então, nesses casos, o laser está indicado. Por quê? Você vai tentar com laser retrair essa pele e evitar que fique flácida após a lipoaspiração. Perfeito. Mas aí como é que é, doutor? A gente falou menos invasivo, né? Sem cortes. Como seria? Não entra uma cânula? Como é que é o passo a passo? Os cortes são ainda menores do que a lipoaspiração. Tem cortezinho, mas são mínimos, em torno de 1 milímetro. Você acaba passando a cânula e nessa cânula ela tem o laser acoplado. Então ele vai sendo introduzido por baixo da pele com anestesia local e ele vai fazendo retrair as células da pele. Queima as células de gordura, é isso? Não, ele só esquenta. Ah, tá. Ele aquece as células, há uma retração na derme, que é a camada da pele onde tem as fibras elásticas, e você tem uma melhor acomodação dessa pele. E ao mesmo tempo ele vai também dissolvendo as células de gordura, formando um óleo. Esse óleo depois é retirado com a aspiração. Olha só, gente, que interessante, novidade no mercado, cada vez a tecnologia só vem ao nosso favor, né? Isso é excelente. E assim, se você aí de casa tiver alguma dúvida a respeito desse tema aí que a gente tá falando agora, sobre lipoaspiração a laser, pode ligar para cá. O telefone é o 3340-0070, 3340-0070. Quais locais do corpo, doutor, pode se fazer essa lipo a laser? Então a gente foca, Susan, nos locais onde há mais flacidez. Por exemplo, quais são esses locais onde a pele é mais fina e mais flácida, geralmente? Quer dizer, vai ajudar na flacidez. Isso é legal a gente colocar. Exatamente. Tipo, as pessoas fazem carboxiterapia, o Power Shape, que a gente já falou aqui, ele vai ajudar nessa retração. Além da retirada de gordura, ele vai ajudar nessa flacidez. Meu, que ótimo. Então, braços, né, principalmente aquela cirurgia do tchauzinho, né? A face interna de coxas é uma região muito flácida. Que não há academia, quer dizer, claro, tem, mas assim, só quem malha difícil, muito, né? É muito difícil retirar. Exato. O papado. Papado também. Também. E também aquela região onde as gestantes se queixam muito. Quando você ganha
peso, muitas vezes na gestação, estica muito o abdômen. Aquela região abaixo, ao redor do umbigo, onde fica flácido após a gestação. Ah, sim, que só tem aquela pequena voltinha. As magrinhas ficam só com aquela... Pois é, mas aí a pessoa um pouco mais gordinha, digamos assim, a gente tá falando de gordura localizada, aquela um pouco mais gordinha, daria para fazer também uma lipolaser? Tem uma grande retirada de gordura, digamos assim? Ela é mais focada para pequenas retiradas, né, não tão grandes. E a lipo, é sempre bom a gente lembrar que é uma cirurgia para trazer contornos, não emagrecer a pessoa. Então chega, né, aquelas pessoas às vezes muito acima do peso ideal, então teria que reduzir um pouquinho o peso, entradinha, para conseguir ser uma boa candidata e ter bons resultados na lipo. Eu já chego na recuperação, mas antes temos uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde. Oi, quem fala? É Sandra, tudo bom? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Obrigada pela sua ligação. Você fala de onde, Sandra? Da Velha. Da Velha, aqui de Blumenau. Perfeito, Isso. Sandra, qual a sua dúvida? Eu gostaria de fazer uma lipo, tenho muito medo da anestesia e o procedimento depois. Meu marido morre de medo, né? E essa laser tem algum risco? Ótima pergunta. É um procedimento cirúrgico, então todos aqueles cuidados que a gente está aqui cansado de falar, de uma cirurgia segura, com exames antes, fazendo um hospital, numa clínica bem equipada, são muito importantes. Isso você não tira toda essa obrigação, né? Você tem que cercar de segurança. Mas aí entrando na questão da lipolaser, ela é menos invasiva porque você tem menos sangramento e menos hematomas e dor pós-operatória. Então, de certa forma, ela veio para diminuir ainda mais, né, o risco e as dores, as complicações que tem pós-lipoaspiração. Tá, então, mais uma vez, só para a gente lembrar, a anestesia é local? Anestesia local pode ser associada com uma sedação ou mesmo até anestesia geral e local junto. O medo da Sandra ali é com relação à anestesia, mas é tranquilo, né, doutor? Então, a anestesia, ela tem que ser bem preparada, a pessoa tem que fazer um check-up, né? Fazer com profissionais adequados. Exato, você diminuir todos os riscos possíveis e se garantir. É claro que a quantidade tem que ser moderada. Você não pode tirar 15, 20 litros de gordura de uma pessoa em uma só vez. Então, perfeito. Tem que ter esse bom senso. Tá, doutor, vamos lá. Para o pós-operatório, numa lipo normal, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, conforme a gente já citou antes, que tem esse novo aparelho, enfim, que a gente citou ali do Avibrolipo, a recuperação já é mais simples. Mas, e aí, com relação a essa lipo a laser, como é que funciona? Digamos, a pessoa faz numa sexta-feira, na segunda-feira, ela pode voltar ao seu trabalho normal? Então, essa é a proposta. Quanto mais cedo voltar às suas atividades, melhor. E a lipolaser vai de encontro a isso. Ela usa o laser justamente para coagular os vasinhos, então tem menos manchinhas roxas depois, equimoses, tem menos inchaço, tem menos dor. Então, o laser ele vai coagulando esses vasinhos ao mesmo tempo que vai dissolvendo as células de gordura. Então, essa é a grande vantagem. Você tem menos manchinhas, menos dor. E a recuperação você volta, logicamente, também mais cedo às suas atividades. E depois tem que fazer aquele papel, como na lipo normal, tem que fazer drenagem linfática, usar aquelas malinhas para retrair, tem isso tudo também, doutor? O laser ele já vai retrair um pouco mais a pele, mas mesmo assim a gente acaba seguindo as mesmas orientações de uma lipo tradicional. E já se faz, então, essa lipo laser aqui na nossa região? Já fizemos a lipo laser, é um procedimento relativamente recente para a região, mas já está bem sedimentado cientificamente. Então, realmente tem esses benefícios e, para quem quiser, né, ter essa retração de pele junto, é uma ótima técnica para evitar as cicatrizes maiores. A lipo normal vai ser aposentada? Eu acredito que venha somar com a lipo normal. É como se fosse um degrau acima da lipo tradicional. É uma evolução, né? Mais uma evolução. Exatamente. A gente tem imagens, algumas imagens para ilustrar. Vamos aí, ó. Isso aí
Doutor Eduardo já foi ali já feito, tem os pontinhos, né? Então, essa região ali abaixo do umbigo é o que eu falo que há bastante retração de pele quando, por exemplo, após um parto, onde estica muito o abdômen, a pele, e você tem com micro incisões, ele está bem recente, ainda está vermelhinho, mas vai com o tempo ficar bem da cor da pele, como se fosse um sinalzinho. Perfeito. Agora a gente mostra mais uma imagem. Vamos então dá uma boa definição de legal, né? cintura, tudo, né? Masculino, legal, ó, gente, homens, a gente fala tanto das mulheres, mas homens, cada vez mais, né? Lembra que eu falei já muitas vezes que no homem o local de acúmulo de gordura é diferente, é mais nas mamas, né? Que é a ginecomastia, na região peitoral, que é a ginecomastia, e central, né? Aquela barriguinha, às vezes chamam barriguinha do chope, e cintura também um pouco. Perfeito, gente, então, olha também só, pro homem. É tão tranquilo e, digamos, essas fotos foram retiradas logo depois, quer dizer, depois de um tempo, claro que a recuperação é mais simples, mas no início ainda fica um pouco vermelhinho e tal, depois de um tempo fica ainda um resultado muito melhor. Com certeza, a média de recuperação é em torno de 3 meses. Na lipolaser você já vê os resultados até um pouco antes. Então já com em torno de um mês, você já tem visivelmente os resultados. Claro, tem aquela fase que incha no começo, então tem que ter calma, até os 3 meses vai ter 100%. Aí vai ser o resultado completo. Doutor, só pra gente finalizar, me passaram aqui, a produção me passou, que várias pessoas ligaram falando de valores. É óbvio que a gente não pode passar o valor aqui, mas com relação a valores, o preço é acima da lipo normal? Veja, Suzana, você vai estar economizando muitas vezes uma cirurgia de abdômen, porque ele retrai a pele. Então, se você colocar isso em consideração, ela é mais barata, mas é um pouquinho mais cara do que a lipo tradicional. Legal a gente colocar isso também. Gente, olha, para saber um pouquinho mais sobre todos esses procedimentos que a gente sempre fala aqui no programa, nesse nosso quadro Plástica e Saúde, aqui com o Dr. Eduardo Raulino, é muito fácil. É só pegar ali o computador e acessar o blog, que é clinicabioforma.blogspot.com. Tem também o site, que é o www.clinicabioforma.com.br, e além disso também o telefone. Você pode se informar através do telefone. É o 3035-7475. Doutora